Olá, crianças, bom dia. Estamos em mais um dia de aula de língua portuguesa, nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Estamos com a aula de língua portuguesa e vamos continuar com o gênero textual, que é o dicionário, ou então verbete de dicionário. Nós estamos primeiramente para fazer a leitura de uma fábula e depois é que a gente vai entrar no dicionário, tá? Então, a leitura que a gente vai fazer é a leitura de uma fábula que tem o título de Leão e o Rato, o Leão e o Ratinho. O Leão e o Ratinho. Então vamos lá, fazer a leitura do texto, depois a gente dá continuidade às outras atividades, né? Então vamos lá, o Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com os seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Esse final aqui da fábula, uma boa ação ganha outra, é o que a gente chama de finalização do texto, que a gente finaliza os textos das fábulas com uma moral. A moral ela transmite para o leitor um ensinamento. Então, o ensinamento que essa leitura traz para nós é que uma boa ação ganha outra. Muito bem. Então, a gente fez a leitura do texto. Nesse momento também eu vou fazer alguns questionamentos com vocês. E vocês respondem, tá bom? Pode responder só no caderno. Essa parte dos questionamentos não tem lá na escola para digitado, não. São só alguns questionamentos de compreensão do texto para você. Aí você bota só as respostas no caderno, tira a foto e manda para mim. Quem são os personagens dessa história? São dois, né? São dois animais. Você bota um nome. A que gênero pertence esse texto? Eu acabei de falar que a gente estava fazendo leitura de uma fábula. Então, o gênero textual é uma fábula. Como vocês descobriram isso? Né? É porque a fábula é uma narrativa onde os personagens são animais, tá? Esses animais é o leão e o ratinho. Muito bem. Qual é a moral da fábula? A moral da fábula você lê lá no finalzinho do texto que tem. O que acontece depois do ratinho ficar preso embaixo da pata do leão? O que acontece quando ele fica preso lá embaixo? Aqui também tem dizendo o que acontece quando ele fica preso abaixo da pata do leão. Que acontece, o que ele diz e tudo. Ele implora, né? Você vai ver lá e vai dizer, né? Ele implorou, né?
e implorou tanto que ele desistiu de esmagá-lo. Vai valendo o texto com calma que você vai conseguindo achar, tá bom? Muito bem, depois de ler esses questionamentos, a gente já vai para uma outra parte, você responde, aí a gente vem para o dicionário. Por que que a gente vai para o dicionário? Porque aqui pede, eu vou pedir para vocês, eu vou já passar a cópia do dicionário, que é esse daí, né? Vou passar a cópia, aí vocês vão me dizer o significado da palavra espichar e urrar. Eu vou ler logo o significado no dicionário. No dicionário, a palavra espichar significa um verbo transitivo direto. Tá aí na escrita, tem somente as iniciais dos nomes. V é verbo, T é transitivo, D é direto. Então, verbo transitivo direto. O primeiro significado quer dizer, espichar quer dizer estender ao máximo. Estender é puxar, esticar, né? Estender ao máximo, esticar. E o significado 2 é, né? Popular, morrer. 3 deitar-se ao comprimento. Fica esticado, quando a gente se deita no comprimento, fica esticado. Ou então espichado. E o Rá? O Rá tem VI, esse V é de verbo. E o I é de intransitivo. É de intransitivo. Então, o Rá é verbo intransitivo. E o primeiro significado quer dizer dar urros, rugir, bramir. E o segundo significado quer dizer exprimir a maneira de urro. São os sons que o leão solta quando está bravo. Muito bem. Preste atenção que você vai precisar aqui. Ao mesmo tempo que eu dei lá, eu vou dar também aqui as páginas do dicionário. Tanto para você procurar o que é espichar, quanto o que é urrar. Muito bem. Aqui, nós vamos ver que aqui em cima, nós vamos ter os verbetes. O verbete, aí nós temos aqui o verbete espichar, começa com es, a letra E o S, então fica espichar. Aqui em cima, essa palavra em negrito, né, escrita de preto, ela significa que todas as palavras vão começar que nem ela, né? Por exemplo, então, espetar. Aí aqui embaixo tem espetar, espeto, espevitado, espevitar, espezinhado, espezinhar, espiar. O radical da palavra é o mesmo. Espião, espiar, explicação, espicaçar, espichar. Tá aí a palavra que a gente está procurando. A palavra que a gente está procurando é espichar e urrar, né? Muito bem. Então a palavra espichar aqui está dizendo que é estender ao máximo, alongar, esticar. É um verbo transitivo direto. E ele também pode ser um verbo intransitivo, quando significa estender, ou um verbo intransitivo quando significa popular, morrer. 3 deitar-se ao comprimento. Muito bem, você vai olhar todas as palavras começadas com esp, aí tem várias palavras. Vamos ver a outra página do dicionário, onde tem sinônimo, Antônio. Lembre-se que a palavra bem de cima, começada com U, significa que é ureia. Essa palavra ureia, ela é a palavra do verbete. Então, começa agora aqui, verbete, as palavras iguaizinha a ela, né?
Então, aqui tem ureia. Percebam também que todas as palavras estão, elas consideraram verbete que elas têm todas as informações. O verbete, ele dá todas as informações que a gente precisa. Por exemplo, as palavras estão divididas, separadas em sílabas, né? Então, a sílaba da palavra ureia, ó, ureia. Então, é um substantivo feminino, tem SF. Esse SF quer dizer substantivo feminino, né? É uma química, quer dizer, uma substância cristalina que se encontra na urina e que também se obtém sinteticamente para uso em medicina e na indústria. Isso quer dizer que o verbete ele tem a finalidade de informar, de trazer todas as informações ou então explicações para nós, tá? Então vamos em seguida falar todos os. Aí você vai falando o significado, o tanto de palavra, até chegar na palavra, né? Acho que a palavra é o gi que eu falei para vocês. A primeira é espichar e a outra é urrar. A palavra urrar. A palavra urrar. Nós temos urgir, urgência, úrico, urina, urinar, urna, urologia, urrar. Tá aqui, ó, urrar. A palavra urrar significa dizer que é um verbo intransitivo. E os primeiros significados significa dar urros, rugir, bramir. E o segundo significado significa exprimir a maneira de urro, quer dizer, a voz que o animal faz, exprimir a maneira de urro. Muito bem. Depois de todas essas informações, vocês vão agora, né? É, vocês vão agora para responder a atividade complementar. Atividade complementar. Eu vou deixar aqui maior para você poder ver. Você tem ela aí no seu montinho de tarefas. Se você ou alguém da sua família ainda não for pegar as tarefas, então você pode fazer por aqui mesmo. Você vai preencher o cabeçalho, que é aqui com o nome da escola, a data de hoje. A data de hoje é dia 2 de dezembro de 2021. 2 de dezembro de 2021. O ano que você estuda é o segundo ano, a turma é a 12A e o seu nome completo. Você precisa aprender a escrever seu nome completo. Você copia seu nome completo na capa do caderno e toda vez que você for fazer o cabeçalho, você abre seu caderno e pega o nome completo, tá bom? Então aqui diz assim: vamos ler o texto, depois responda com atenção. Então vamos ler primeiro o texto. Eu vou deixar o texto maior para que você consiga ler comigo. Nós vamos ler aqui um verbete. Esse verbete é da palavra pilha. A palavra pilha. Aí a palavra pilha está dividida em sílaba. Está separada em sílaba. Tem aqui, ó, pilha. A palavra pilha é um substantivo. E esse substantivo da palavra pilha o significado da palavra pilha, do substantivo pilha, tem dois significados. É o significado 1 e o significado 2. No significado 1, pilha diz que é um conjunto de coisas arrumadas
umas sobre as outras. Uma pilha de livros, uma pilha de roupas, coisas que estão arrumadas uma em cima da outra. Uma pilha de coisas no quarto, tá? Muito bem. 2, significado 2. Pilha significa pequeno aparelho para produzir eletricidade. Tenho uma lanterna de pilha que dá uma forte luz. Aí são todos os significados, tá bom? Então, preste atenção o que está perguntando. Vamos ler o texto e depois responda com atenção. Você pode ler mais de uma vez. Ali tem um verbete com a palavra pilha. Com a palavra pilha. Muitíssimo bem. Como se chama esse gênero textual? A gente está trabalhando que tipo de gênero textual, gente? Verbete. Nós estamos trabalhando verbete, não esqueçam. B. Escreva a palavra que está apresentada. Qual é a palavra que está apresentada aqui? Essa é de vermelho? Muito bem. C. Copie a separação silábica da palavra em destaque. Olha a palavra aqui em destaque. Tá? Como é que fica? Separação em sílabas. Algumas palavras possuem mais de um significado. No dicionário, cada significado é indicado por um número. Escreva agora o significado 1 e o 2. Então, venha para cá. Pilha, qual é o significado 1? Você vai olhando aqui e copiando lá e depois copia o significado 2 aqui embaixo. Significado 1 aqui e o significado 2 aqui embaixo. E aqui a outra questão, a 2, você vai completar com os sinônimos. Observe o exemplo. Sinônimos são as palavras parecidas, de significado parecido com o outro. Por exemplo, jovem é a mesma coisa que moço. Agora, se eu estivesse pedindo um antônimo, seria jovem, aí seria velho, porque antônimo é o contrário de sinônimo. Quer dizer, antônimo quer dizer contrário. Sinônimo quer dizer igual ou semelhante. Jovem é semelhante a moço. Ganhar é semelhante a receber. Longe é semelhante a distante. Calmo é semelhante a pode ser paciente. Vamos escrever os antônimos das palavras abaixo usando os prefixos in com N, in com M ou des. Isso quer dizer o quê? Antônimo quer dizer o contrário. Antônimo quer dizer o contrário. Antônimo quer dizer contrário. Antônimo quer dizer o contrário, tá? Antônimo quer dizer contrário. Então, palavra atento. Nós vamos construir o antônimo da palavra atento colocando o prefixo in com N ou M ou então des. De acordo com a palavra, um desses três vai dar certo. Por exemplo, eu vou fazer só os primeiros. Se eu colocar o in com N, aí fica inatento. Você já ouviu essa palavra, inatento? Não. Se eu colocar o in com M, vai ficar imatento. Você já ouviu essa palavra? Não. Se eu colocar o des aqui na frente do atento, vai ficar desatento. Você já ouviu essa palavra desatento? Já. Então, escreva a palavra completa, desatento. Aí você vai experimentando nas outras até terminar, ok? Muito bem. E aí acabou a tarefa, tá? Bem facinho. Nós vamos agora
para a parte da, da, da atividade linguística, né? Nós vamos para a análise linguística agora. Nessa análise linguística, nós vamos fazer duas atividades dentro da análise linguística. Nós vamos ver sinônimos e antônimos, que a gente precisa aprender isso. Sinônimo e antônimo. Nós vamos ver sinônimo e antônimo. Vamos ver o sinônimo e antônimo com os prefixos des e in. Quer dizer, somente os antônimos que a gente faz com o prefixo in ou des, tá? E a segunda parte nós vamos ver o ditado de palavras. Nós vamos ver ditado de palavras para registrar o antônimo da palavra, usando des e in. Vamos lá. Aqui nós temos uma tabela, tá? Nesta tabela, nós temos uma tabela. Nesta tabela, nós temos as palavras impossível, impossível, despreparada, diferente, infeliz, desleal, incerto, desorganizado, nervoso, indelicado, desapegar, desfazer, desanimado. Essas palavras são antônimos já formados. São antônimos que já estão formados com o prefixo in e des. Isso quer dizer que se a gente fosse trazer essas palavras para o sinônimo, a gente tiraria o in e o des. Aí ficaria possível, preparada, diferente, feliz, leal, certo, organizado. Ficaria delicado, apegar, fazer e animado. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Você já tem aí a lista, você pode voltar a hora que você quiser, porque agora nós vamos fazer a atividade. Lista de palavras. A professora dita uma dessas palavras e você vai nessa tabela anterior que eu forneci, que eu mostrei para vocês. Você vai lá e circula, faz um círculo ao redor do antônimo na lista de palavras proposta. Por exemplo, eu vou explicar melhor. Eu vou fazer um e você responde. Por exemplo, se eu vou ditar a palavra agora. Eu vou ditar a palavra leal. Quando eu disser para você leal, aí você procura a palavra aqui nessa lista, qual é a palavra leal. Aí você vai pensar. Se é para acrescentar in e des, eu vou saber, se eu botar in, vai ficar inleal. Você já ouviu essa palavra inleal? Não. Aí agora eu vou experimentar o des. Desleal. Você já ouviu a pessoa dizer assim, tu é muito desleal. Se você já ouviu, eu já ouvi. Então a palavra é desleal. O que você vai fazer? Você vai diminuir aqui
vai voltar na atividade e vai procurar aqui dentro o nome desleal e vai circular. Vai circular, tá? Se você não tiver, se no material não tiver ido essa tabela, aí você, mas eu acho que foi, mas se não tiver ido, você vai fazer o seguinte, você vai copiar no caderno e vai circular. Você copia isso aqui e circula, tá bom? As palavras que eu vou ditar. Eu ditei a palavra leal. E aí você vai fazer o antônimo dessas palavras usando 10 ou o in. Aí você já achou desleal, circula. Lembre-se que nós vamos voltar para a lista de novo. Agora eu vou ditar outra palavra. Apegar. Aí você vai procurar aqui a palavra apegar. Quando você achar a palavra apegar, aí você vai ver que é para acrescentar o 10 ou o in. Aí você bota logo o in. Se você botar o in, vai ficar inapegar. Você já ouviu essa palavra? Se não tiver ouvido, é você procurar outra. 10. Quando você botar o 10 na frente, vai ficar desapegar. Você já ouviu a palavra desapego, desapegar? Então você vai e circula onde é que está aqui a palavra desapegar. Desapegar. Aí você circula, ok? Terminou, volta para lá. Aí, ó, você vai fazer o seguinte, você vai procurar todas essas palavras aqui, você vai acrescentar o 10 ou em todas e circular nessa anterior, tá bom? Essa é a tarefa.